Esse domingo é especial, esse domingo é diferente. Vocês foram já informados e preparados para esse momento aqui. Eu espero muito que aquilo que foi preparado para esse momento gere algo novo no seu coração. É legal, as esteiras estão aqui, deu um trabalho do caramba para chegar, mas chegou, né? A gente se mete em cada uma, né? Mas deu certo, graças a Deus. Minha gratidão já a Deus pela vida do Paulo Henrique, dono da academia Max Forma, que já nos abençoou com essas esteiras aqui, né? Não para ficar, viu, gente? É só para hoje mesmo, né? A gente vai falar hoje sobre abastecidos de perseverança. E alguns anos atrás eu ministrei uma palestra na esteira, né? E eu me empolguei de novo, disse, vamos ver se dá certo dessa vez, né? Agora é um pouco mais de tempo, então vamos ver se eu vou aguentar mesmo até o final. E claro, para isso eu não estou sozinho, porque da primeira vez eu fiz sozinho e dessa vez eu não sou bobo, convidei alguns amigos, alguns atletas, alguns corredores, eu já quero pedir para eles ficarem em pé novamente aqui, meus amigos convidados, né? Jackson, meu treinador, nosso treinador, né? Rênia, Ricardo Joca e também, pode sentar já, obrigado, e também a Tayana, que é da nossa igreja e vai compor esse time aqui, que vai fazer essa reflexão com a gente, tá certo? Eu vou pedir para que a gente ore mais uma vez, consagrando esse tempo ao Senhor. Pai, se conosco, nos conduz, dá-nos ouvidos abertos, corações abertos, dá-nos a capacidade, Senhor, de aprender e apreender o que o Senhor tem para nos ensinar. Quero te pedir que toda essa ilustração reforce o quão é precioso a gente escolher sempre o caminho da perseverança. Deus, jamais escolher o caminho da desistência, do voltar atrás, porque nós servimos a um Deus que não nos chama a retroceder, mas nos chama a avançar. E nós vamos avançar e o nosso alvo é Cristo, é a sua palavra, é a sua vontade. Vem, Senhor, nos ajuda, nos abençoa nesse lugar. Te peço assim, no nome de Jesus. Amém. Quando eu fui gravar o vídeo, eu comecei o vídeo dizendo o seguinte: há dois momentos muito importantes, muito singulares numa corrida. É a largada, porque a largada, gente, é muito alegre. É muito legal, tá todo mundo junto, tá todo mundo animado. Afinal de contas, quem vai correr uma maratona já se preparou pelo menos 6 meses, né? Eu me preparei 7 meses na minha primeira maratona. Depois que você já é um corredor de meio maratona, você já não precisa mais de 6 meses para isso. Às vezes 4 meses, 5 meses já é suficiente. E como é precioso, como é legal a gente largar. A gente não sabe bem o que vem pela frente, mas é muito bacana aquela animação, aquela empolgação. O outro momento muito importante, sem sombra de dúvidas, é a chegada. Meu Deus, chegar é bom demais, porque a gente venceu. E quem chega alcança o quê? Uma vitória, alcança uma medalha. Outros alcançam prêmios assim, até bem bacana, assim, em dinheiro e tal. Então, tem gente que é profissional só para isso, né? Então, é muito importante, é muito bom a chegada e a largada. Mas é óbvio que no meio do percurso, ali dos 21 quilômetros até os 30, é onde, como a gente brinca, né? Que separa os homens dos meninos, separa quem treinou, quem não treinou. E é muito engraçado, gente, porque depois dos 30 quilômetros o som é outro. O som é de gemido, o som é de reclamação, o som é de xingamento. Ele está reclamando com ele mesmo, ele está batendo nele mesmo. E, enfim, é aquela coisa porque ele está frustrado que ele quebrou, né? Isso aconteceu comigo também já. Muito empolgado até os 25 quilômetros da minha segunda maratona. E eu realmente tive uma lesão e cheguei lá naquela raça, né? Porque quem não malhou o suficiente, no 30, no máximo, o corpo vai convidar ele para conversar. Não é hora de conversar, mas o corpo chama a gente para conversar. Quem não fortaleceu, quem não se preparou, né? E é exatamente nesse momento que a gente tem
o desejo de desistir. Só que é o seguinte, você já correu 30 quilômetros. Se você voltar, você vai fazer 60. Não faz sentido, né? É melhor você terminar, porque faltam mais 12, para alguns faltam 14. E vai dar certo. E o importante, pelo menos para a grande maioria dos corredores, é completar. É exatamente nesse momento que a gente vai precisar de perseverança. Perseverança vem de uma raiz grega chamada manter posição de avanço. É a união de duas palavras. Eu achei fantástico a raiz dessa palavra. Manter posição de avanço. Ou seja, eu não paro, eu continuo e eu vou permanecendo até alcançar esse alvo. Bom, e aí, para não ficar aqui já sozinho, já feita essa introdução, eu vou convidar aqui o meu treinador, o Jackson. Por favor, Jackson. Aplausos para o Jackson. Meu companheiro fica aí do lado, com o microfone nas mãos. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Jackson, porque eu sei que é uma pergunta muito importante para a gente conhecer um pouquinho mais e aprender um pouco mais acerca da perseverança. Deu certo aí? Muito bem. Professor Jackson, muito obrigado pela sua presença. De nada. O Jackson é o nosso irmão em Cristo também. Amém. Né? Um camarada que é um diferencial na nossa assessoria. Né? A Stark Assessoria tem 6 bases né, em Fortaleza? Creio que sim. 6 bases. E a do Lago Jacareí é a melhor, que é a minha. Né? A minha, a melhor. Concordo. Ele é o professor né, de lá. Então, a melhor turma está aqui, né? O melhor professor está aqui. Professor, por favor, diga para nós, quando se trata de perseverança, o que é necessário? O que é perseverar numa maratona? Pronto, essa é a pergunta. O que é perseverar numa maratona? Responde aí para a gente. O engraçado é que quando você falou comigo, né, e o significado é a qualidade de quem persiste, né? Uhum. Então, acho que é isso. A maratona, para quem vai treinar para uma maratona, é persistir, porque vai ter vários obstáculos pela frente, né? Um volume novo que vai acontecer para o seu corpo, né? Você não teve essa experiência ainda, 20 e tantos quilômetros que você nunca percorreu, então é persistir. Vai aparecer dores, dificuldades, percursos difíceis que a própria estrutura que a assessoria vai colocar para te treinar justamente para isso, entendeu? Sim. Então é constância, a persistência, um alvo, uma orientação. Boa. Orientação de quem? Do treinador. Certo, eu sei bem o que é isso. Para você, na posição de orientador, qual é a sensação de conduzir alguém a conseguir completar uma maratona? Para mim é uma sensação muito boa, porque cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Então, quando uma pessoa vem com a sua dificuldade e uma dificuldade nova, eu me sinto como para responder ela e ajudar ela no momento e ela conquistar isso, para mim é muito gratificante. Sim. Me fala sobre o alvo, né? Tem gente que vai querer fazer a maratona só por fazer, assim, ele não tem alvo nenhum, e tem alguns que chegam assim com alvos até ousados, e você olha para o cara e diz assim, rapaz, é mesmo, tu quer esse alvo agora, né? Como é que é lidar com os alvos? Pois é assim, tem gente que vem para mim querendo fazer uma maratona, que esse é o alvo, né? Certo. E talvez essa pessoa naquele momento não está preparada para isso, e aí a gente tem uma conversa, né, sobre isso, sobre aquilo, mas ela ainda persiste em querer fazer algo que ela ainda não pode. Enfim, esse é um alvo. Eu acho que o primeiro alvo é querer a maratona. Para aqueles que já estão preparados, já têm uma certa experiência, e realmente eles estão preparados para percorrer, né, até chegar à maratona, são várias coisas, dificuldades que vão enfrentar e tudo mais. Sim. Muito bem. Obrigado, professor Jackson. Você fica aí por mais um tempinho comigo, não me deixa só, né? E eu vou continuar aqui uma reflexão com vocês.
Vamos mudar um pouquinho aqui a nossa pegada. Queridos, o professor Jackson falou de constância, firmeza, paciência, disciplina, orientação e alvo. Preste atenção. Vocês perceberam que tem a largada, que tem a chegada, mas é no percurso que aparecem os momentos críticos, é no percurso que a gente vai precisar tomar decisão desses momentos críticos, se continua, se para, se vai andando, porque tudo isso é uma decisão que você vai tomando no percurso. E certamente o que eu quero deixar para vocês hoje é na maratona da sua vida, porque a sua vida de fato é um longo percurso. Você passa por várias fases na sua vida que parece que não vai ter a linha de chegada. É tão importante você aprender e ficar totalmente preso a essa ideia de manter a posição, de alcançar o seu alvo. E isso você vai precisar de perseverança. Quando eu falo de perseverança, eu quero fazer duas perguntas. Para que perseverar? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: para quem? Para que perseverar? Gente, parece óbvio, mas a gente quer ganhar um prêmio. Ninguém continua em algo que não vai dar resultado nenhum. Se você está engajado com algo que não tem resultado, ou você é escravo desse algo, ou você está doente emocionalmente por esse algo. Vou repetir. Se você está envolvido em alguma coisa que você não tem um alvo claro, ou você está preso emocionalmente, isso pode se tornar uma doença emocional, como uma codependência emocional. Você sabe que é ruim, mas você está lá. Você está envolvido num relacionamento, por exemplo, que só te traz separação de Deus, que só te traz dores, dificuldades, e você continua lá. Ou você está algemado por uma lei espiritual que a gente chama da carne. O pecado faz isso. O pecado nos mantém aliançados, nos mantém unidos a uma prática que desagrada a Deus. Bom, outros querem alcançar seus sonhos, outros querem alcançar seus objetivos. A grande maioria querem saúde, gente. Já é um grande motivador, não é verdade? Então, para que você vai perseverar? Há quem desista, há quem diga para que fazer isso. E eu, obviamente, quero te sugerir, quero te apoiar, quero te animar nessa tarde, que você seja alguém que faz porque tem um grande para quê, um grande prêmio. E eu quero deixar essa resposta mais clara no final dessa palavra. Qual é o prêmio? Pense nesse prêmio. Não viva só por viver, não se arraste, não sobreviva, não se submeta a sobreviver. Viva. Não é viver sem significado, gente. É viver com significado. Uma das coisas que eu valorizo muito são relacionamentos. E eu carrego uma frase na minha vida. Não é o que eu faço, mas os relacionamentos que eu construo enquanto eu faço o que eu faço. Isso para mim é muito importante. Então, eu não me envolvo com nada se eu não tiver a chance de me conectar a pessoas. Por que isso? Porque o meu prêmio, o meu alvo, é de alguma forma refletir o amor de Cristo, a imagem de Cristo na vida de outras pessoas. Porque o meu principal para quê tem a ver com aquilo que Deus espera de mim. Agora, para quem? Há quem persevere em busca de um para quem. Gente, ontem no nosso treino, uma pessoa veio falar comigo, ele já tinha me observado nos momentos de oração e devocional que a gente faz lá na nossa turma, uma vez por mês. E ele disse assim: eu estou sabendo que amanhã você vai falar sobre perseverança lá na sua igreja.
Ele disse assim, eu não vou poder ir lá, mas eu quero te contar a minha história. E ele disse o seguinte, eu namorei, noivei e casei com uma mulher paraplégica. E ele disse assim, no começo foi bem difícil, não para mim e não para ela, mas para as pessoas que chegavam para mim e diziam assim, eu te admiro, viu? Ele começou a perceber que esse eu te admiro era, eu tenho um dó de você. E ele disse com todas as letras, eu já corri mais de 10 maratonas, todas as minhas maratonas foi para ela. E quando falta 200 metros, ela entra na pista com a cadeira de roda e a gente chega junto ao final dessas maratonas. Eu disse, uau, que nobre motivo você fazer uma maratona, alcançar um prêmio, porque você quer uma pessoa, quer agradar a vida de alguém. A minha primeira maratona eu coloquei nas costas da minha camisa o nome da minha família. É muito bacana. E é tão legal porque quando você está pensando em desistir, e isso aconteceu comigo, alguém passou, bateu nas minhas costas e disse, bora, que o Levi está esperando você chegar lá. Ele nem sabe quem é o Levi, mas ele usou aquela informação da minha camisa para me estimular. Foi muito bacana, gente. Vamos lá, a Lara está te esperando. Enfim, isso tudo nos traz o nosso para quem. Mas hoje eu quero apresentar um quem, talvez diferente do que você já vem pensando na sua trajetória de vida, né? É Cristo. Gente, o nosso alvo é Cristo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o médico dos médicos. Você já pensou viver uma vida para Cristo? Aí você diz assim, como é que eu vou viver para alguém que eu não me relaciono? Que eu não vejo? Aí você se engana, porque quando você diz assim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, seja o Senhor do meu coração, Ele coloca a presença do Espírito Santo dentro de você. E agora Cristo, que quando esteve em nosso meio, andou ao lado dos discípulos, agora Ele anda dentro da gente por meio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Você pode ser não só visitado por Cristo, você pode ser habitado por Cristo. Você pode ser inundado por Cristo. Você pode ser conduzido por Cristo. E agora, tudo que você faz, tudo que você experimenta na sua vida, é para alguém, é para Cristo. Até aqui tudo bem? Vou diminuir aqui um pouquinho, para eu beber aqui um golinho desse negócio. E a gente já está aqui na companhia da Tayana, que também é corredora, meio maratonista. Eu acho que tem uma informação sobre ela aí, viu, Daniel? Coloca na tela. Muito bem. Vamos tirar o óculos, que até aqui já não dá mais. Eu quero ler 2 textos com vocês. E para ler, vai estar na tela. Vou pedir para a Juliana ler para nós o texto de Hebreus, capítulo 12. Pode ler. Calma, que tem que ligar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Gente, esse texto é um dos textos mais fortes da palavra de Deus, trazendo a analogia da corrida para a nossa vida. Veja só,
A primeira expressão é, coloca o texto lá, por favor. Portanto. Todas as vezes que você ler a Bíblia e começar com portanto, ele está te dizendo que você tem que ler o capítulo anterior. Isso acontece em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, aí ele vai falar que você deve se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é que acontece no capítulo anterior de Hebreus 12? A gente vê os heróis da fé. Gente, no capítulo 11, a gente vê uma lista de homens que marcaram sua geração porque eles foram capazes de terminar as suas carreiras com fé, com fidelidade e com grande testemunho. É tremendo, queridos, porque o próprio Cristo Jesus, quando deixou os seus discípulos, ele fez com que esses seguidores seus se tornassem mártires, assim como ele foi. Pensa comigo, Jesus foi aquele homem que, vindo à terra, chamou 12 homens para andar com ele. E o que ele fez? Ele treinou esses homens, andou com esses homens, discipulou esses homens. E sabe o que aconteceu? Todos eles foram capazes de terminar suas carreiras com tremendo testemunho de fé. Assim aconteceu com esses homens. Fala de Abraão, fala de Davi, fala de Moisés, fala de Josué, fala de Sara. Uma lista de homens que entregaram suas vidas e concluíram. Queridos, a gente que caminha diariamente com pessoas, seja no discipulado, seja na sua equipe de gestão de trabalho, seja em qualquer ambiente, como está preocupante a realidade de que as pessoas não terminam o que começam. É muito grande a quantidade de pessoas que começam a tocar violão e param no meio do caminho. Vamos fazer um teste? Quantos aqui já começaram a tocar violão? Levanta a mão. Vamos lá, levanta a mão aí. Já comecei, me empolguei para tocar violão. Ok. Quantos que levantaram a mão tocam violão? Só uma mão ficou levantada. Ok? Quantos aqui já entraram aí num curso de inglês para começar e querem falar mesmo inglês? Levanta a mão. Quantos aqui falam inglês fluentemente? Tá vendo? Uma mão ficou levantada, né? O que é isso? É a nossa mania de ser empolgado e de começar as coisas e não terminar. Ah, mas não dá tempo de fazer tudo. Bom, essa desculpa aí já não cola mais, né, gente? Há muito tempo. Obrigado. Esse papelzinho é bem-vindo. Agora eu preciso de água também, tá, gente? Por favor. A gente tem o hábito de começar e não terminar. Irmãos, isso não é diferente na minha vida, obviamente. Eu quero dizer para você que Hebreus capítulo 11 tem uma lista de homens que concluíram suas histórias de forma muito exemplar. Aí o autor aos Hebreus começa, portanto, olhem para os heróis da fé, porque eles são como testemunhas de vocês. E quando o texto diz, rodeado de tão grande testemunha, não é testemunha de acusação, não é testemunha de gente que está te observando. Sabe quem são essas testemunhas? De gente que venceram. É como se, vamos pensar aqui na nossa assessoria, quando você está chegando de um treino, todo mundo que está lá na base terminou o seu treino, eles concluíram. E aí, você será trazido pelo carro da assessoria, que às vezes acontece, professor Jacques, né? Alguém desiste porque teve uma lesão, né? Ou simplesmente não quero mais, e aí a assessoria tem um carro que vai te buscar onde você estiver para você voltar para a base. Esse testemunho aqui, gente, é de quem fez, de quem concluiu. Essa testemunha aqui são os heróis da fé do capítulo 11.
é de quem já correu, é de quem já terminou. E essa galera que já terminou, eles não estão ali para te apontar, eles não estão ali para te acusar. Eles estão vibrando como se você estivesse numa corrida olímpica, ali no estágio, e ali no banco de reservas tivesse todo mundo que já concluiu te aplaudindo. Só que o texto vai falar de algumas coisas muito importantes. Você vai concluir a carreira com perseverança se duas coisas acontecerem com você. Você precisa se livrar. Você precisa soltar o peso que atrapalha a sua corrida. Queridos, que tipo de peso você tem carregado na maratona da sua vida? Porque um exercício claro aqui com vocês. A sua vida com Deus hoje é a melhor de todas as fases que você já teve? Ou você olha para trás e diz, 10 anos atrás, no dia que eu me converti, quando eu estava morando em outra cidade, quando eu fazia parte daquela outra igreja, naquela fase que eu era solteiro, naquela fase que... Você olha para trás e diz assim, eu já fui muito mais firmado com Deus do que o que eu sou hoje. Gente, é exatamente sobre essas coisas que nos prendem ao passado, essas coisas que nos mantêm pesados, que a gente precisa abrir mão. Na corrida, vocês observaram que eu estava com uma calça, eu tive que tirar essa calça para ficar mais leve e ter um short, né? Para me dar mais um pouco de flexibilidade e também menos peso. O que é que um corredor não pode ter, gente? É um relógio pesado. Não pode ter um tênis pesado. Inclusive, as camisas são também pensadas para serem camisas mais leves. Camisas que são mais tranquilas para você não carregar um peso quando ela, inclusive, estiver suada. Preste atenção. Um corredor também não é recomendado que ele esteja acima do seu peso. A obesidade é um problema, é um peso. Gente, o corredor abre mão de encontros sociais. Para quê? Para poder acordar cedo no domingo ali entre 4 horas, 4:30 da manhã, para começar seu treino antes que o mundo acorde. Antes que os estressados no trânsito comecem a buzinar no nosso pé do ouvido. Por favor, viu? Não buzina para corredor. Cuida deles. Não dá susto neles não, porque de vez em quando parece que eu corro para trás, de tão assustado que eu fico de uma buzina, né, que vem. Então, a gente abre mão de coisas. Do que você tem aberto mão? Pessoal, isso aqui é o Ricardo Joca. Acho que tem uma tela dele aí. Ricardo Joca é um camarada incrível, é o camarada mais alegre da nossa turma. Quando eu convidei para estar aqui, claro, ele se alegrou, né? Ele é um camarada, gente boa demais. Esse camarada perdeu já 29 quilos com seu novo estilo de vida, né? Com a corrida. Esse camarada já tem seus joelhos operados, né? E Deus deu a ele a chance aí de recomeçar tantas coisas. Né? Um homem com um coração muito, muito bonito. Obrigado, viu, meu amigo? Você é top. Já fez meias maratonas, né? Diversas competições também. E o legal da assessoria é que a gente participa, né, gente? A gente compete com a gente mesmo. A gente quer vencer os nossos próprios limites e sempre encorajando o outro. Não é para, né, competir com o outro. Claro, de vez em quando tem uns camaradas aí que quer competir com você, normalmente quando está chegando, né? Quando está chegando para dar aquela sensação de que você venceu, né? Mas é muito, muito bacana. Veja só, nós precisamos nos livrar do peso. Ei, peso não é pecado. Peso é aquilo que talvez para Deus é indiferente, mas para a sua saúde te causa um mal terrível. Para os seus relacionamentos te causa um mal terrível. Para você correr com perseverança, coloque isso no seu coração, na sua maratona da sua vida, você vai precisar abrir mão de coisas que pesa a sua alma, que pesa a sua agenda,
que pesa os seus relacionamentos. E aí ele também fala de você desembaraçar-se do pecado. Gente, pecado significa errar o alvo. Ora, se o corredor está em busca de atingir o alvo, o pecado é como se o corredor dissesse assim, não tem um caminho mais fácil não para chegar nos 42? Não tem um atalho não? Não tem um caminho assim que a gente pudesse chegar logo? Não, gente, pecado é você errar o alvo. O que é isso? É você escolher o caminho da independência. Pecado é você andar sem Deus. Pecado é você não colocar Deus como Senhor, como primeiro, como tudo da sua vida. Eu, particularmente, não gosto muito da expressão de que Deus é o primeiro. Deus é tudo, Deus está em todos, Deus é o centro. Deus deve estar em todas as atmosferas, em todas as decisões da minha vida. Então, se para você correr com perseverança, você precisa abrir mão do peso, aquilo que te deixa vagaroso, aquilo que não necessariamente é um problema para o outro, mas vai ser sim para você. Se o pecado é aquilo que te tira do alvo, você precisa resolver isso na sua vida. Quer andar mais leve? Precisa abrir mão daquilo que te pesa. Como é que você faz para andar mais leve? Você vai trocando as suas opções daquilo que é pesado para aquilo que te deixa mais leve. A murmuração, a reclamação é algo que nos deixa pesado. Só andar do lado de alguém que murmura o tempo todo. Troca a murmuração por gratidão, por celebração, mude os seus olhos e você vai andar mais leve. Acredite, a gratidão te deixa mais leve. A satisfação te deixa mais leve. O pecado é você escolher andar sozinho. O pecado é você andar independente de Deus, que é o Criador da sua vida, que é o sustentador do seu coração. E aí o texto continua dizendo, corramos com perseverança. E eu amei essa definição, né, que já compartilhei com vocês, de manter a posição de avanço. E aqui me traz à memória um camarada na Bíblia que me ensina muito sobre perseverança. Ele é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, a exemplo do livro de Filipenses, ele escreveu esse livro e tantos outros estando preso. E você sabe que aqui Paulo fala lá em Filipenses sobre a alegria quando ele estava encarcerado, quando ele foi açoitado, quando ele já foi golpeado, quando ele já passou por naufrágios, ele passou por grandes perigos no mar, ele trabalhou arduamente, Paulo passou fome, teve sede. Pense num camarada que sofreu. Foi esse Paulo. E ele não desistiu. E aí nós temos um texto falando dos últimos momentos da vida de Paulo, quando ele está preparando o seu discípulo Timóteo para dar seguimento ao seu ministério. E aí nós vamos ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Por favor, Juliana. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Aleluia. Gente, o apóstolo Paulo tem 3 verbos maravilhosos para os seus últimos momentos da sua vida. Primeiro que ele lutou. E aqui ele usa uma figura da luta, né? Lutou o bom combate. Aqui Paulo fez grande esforço. Aqui Paulo realmente tem momentos que ele diz assim, olha, eu acho que é melhor estar com Cristo agora. Aí ele pensa bem, diz assim, não, mas por amor a vocês eu vou continuar. Ele lutou porque ele tinha um alvo, ele tinha um prêmio. Paulo lutou. Pense nos momentos da sua vida que você está lutando. Gente, a luta passa. O sofrimento passa. O deserto passa.
Eu sei que talvez o seu momento de vida não te traz muita esperança para isso, mas que bom que Deus te trouxe aqui, porque aqui é um bando de doido que tem perseverança em alguém chamado Cristo Jesus, nas suas promessas, com motivações que deixam a gente indo muito longe e renovando as nossas energias. Paulo, ele terminou a corrida, e eu amei essa expressão de Paulo. Por que corrida, gente? A corrida é uma prática de muitos anos, não é verdade? Jesus andou, e essa expressão andar é muito comum entre os discípulos, muito comum na cultura judaica. E é claro que ele usaria uma expressão da cultura, e a corrida certamente fazia parte. E ele diz, eu terminei a corrida. Ah, gente, pensa nisso. Pensa qual foi a última coisa que você terminou assim, dizendo, puxa vida, terminei. Que coisa boa, deu certo. Que coisa boa, glória a Deus. Aí você tem motivos para celebrar, você tem motivos para continuar, você tem motivos para permanecer. Termina a corrida. E ele acrescenta uma expressão, permaneci fiel. Porque nesse momento, ele está dizendo que a forma com que ele chegou no seu destino não foi de qualquer jeito. Ele preservou seus valores. Ele preservou suas convicções. Ele amou pessoas. Paulo não desonrou autoridades. Paulo não deixou de contribuir com os dons e os talentos que ele tinha. Paulo, lá em Romanos capítulo 15, vai falar de um grande projeto que ele tinha na vida dele. E ele diz, uma coisa eu faço. O meu papel agora é mostrar o evangelho de Jesus aos gentios. E se perguntássemos para Paulo, Paulo, e aí? E os judeus, Paulo? Paulo diria assim, não, eu não sou apóstolo aos judeus. Deixa isso com Pedro. Eu sou apóstolo aos gentios. A estes, que são a maioria, deixa comigo que eu vou gastar a minha vida para servir a essa geração. Paulo permaneceu fiel. Fiel a quê, gente? Ao chamado que Deus tinha para a vida dele. Se você lembrar, Paulo teve um encontro com Jesus, ali em Atos capítulo 9. E nesse encontro com Jesus, Jesus diz assim, Paulo, já que você é muito inteligente, muito esperto, muito brigão, você consegue concluir as coisas que você começa. Vem cá que eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu evangelho, sofrer pelo meu nome. Então, gente, Paulo, que era um perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido. Paulo, que antes era alguém que matava os cristãos, ele agora estava sofrendo, quase levando à morte, porque ele foi muito açoitado. Paulo tinha uma resistência incrível, porque ele apanhou demais, mas não morreu, não se entregou e ele completou a carreira. E aí me faz lembrar mais uma vez da nossa vida cristã. Vida cristã, queridos, é uma maratona que nós precisamos de perseverança. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Cristo é o nosso alvo. A medalha que todo corredor está esperando. Para nós que olhamos para a vida cristã com completude. A vida cristã não é uma parte da nossa vida, é a nossa vida. Cristo se torna então o nosso alvo. É bom demais receber a medalha no final. É bom demais, gente. É uma sensação incrível. É claro que 2, 3 dias depois, a medalha vai ser guardada em algum lugar, né? E não vai servir para mais nada, porque ela representa para quem correu mesmo. Ela tem um significado muito especial. Cristo deveria ser sempre o nosso alvo. Se Cristo é o nosso alvo, então, o que ele pensa é importante, o que ele fala é importante, o que ele sente é importante. Por isso que eu prefiro sentir como Jesus sente, pensar como Jesus pensa e fazer o que Jesus fez, porque sendo um imitador dele,
eu vou receber uma coroa, que não é só para esta vida. Aqui é a grande diferença, gente. O que nós temos para receber em Cristo, a premiação nenhuma dá. Nenhuma corrida, por mais internacional que seja, né? Eu corri a Maratona Internacional de Porto Alegre, um lugar extraordinário, né? Maravilhoso, um clima incrível, boa parte dela é plana. É muito lindo toda a trajetória, claro, tem outras mais bonitas, mais desejadas, né? A exemplo do Rio de Janeiro, a Maratona do Rio é a mais desejada, mais buscada por todos. Só a Stark né, já mandou aí mais de 200 atletas, eu acho que vai ser mais do que isso até esse ano, de gente inscrita para a Maratona do Rio de Janeiro. Não se compara o que Cristo tem para nós. Se Cristo é o nosso alvo, o Espírito Santo é o nosso treinador. Se Cristo é a nossa medalha, o Espírito Santo é o nosso treinador. É Ele quem orienta. Nós temos um Jackson aqui que fica no nosso pé e nós temos um aplicativo, gente. Ele fala com a gente pelo aplicativo. Ele sabe quantos segundos a gente fica parado para tomar água. Ele reclama com a gente. Por que vocês ficaram tanto tempo parados se o nosso relógio denunciou, né? Está tudo conectado, mas graças a Deus pela vida do treinador, porque nós temos, gente, o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquela pessoa capaz de ser um professor por excelência. O Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, está lá em João capítulo 16. O Espírito Santo é quem faz a gente lembrar de todas as palavras que Cristo deixou para nós. O Espírito Santo, ele não anda ao lado, ele anda dentro. Ele é luz, ele é revelação. É o Espírito Santo que faz você ler a Bíblia e enxergar com os olhos corretos a palavra de Deus. Claro, devemos estudar. Há métodos de interpretação da Bíblia, há teólogos que facilitam o entendimento das Escrituras, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, leia a Bíblia na dependência do Espírito Santo. Você sempre receberá porções da essência, e não só do conhecimento. É uma transformação que vem de dentro para fora. O Espírito Santo é o nosso treinador, é Ele que nos orienta, Ele faz isso na sua vida, como existe na corrida. E a igreja, gente? A igreja é a nossa assessoria esportiva. Meu Deus, é aqui que a gente recebe motivação. Se o treinador nos orienta, é na igreja que a gente recebe o estímulo, o encorajamento, o referencial. Como é bom, pessoal, eu olho para a minha vida e sempre sou muito grato por tudo que meu pai, a minha mãe, os meus irmãos foram para a minha vida, mas eu também tenho muita consciência no que eles deixaram a desejar e no que eu deixei a desejar a eles também. E eu olho para a igreja e digo, meu Deus, quantas famílias me inspiraram, quantos homens foram exemplos para mim, quantas mães foram inspiradoras no jeito que cria os seus filhos. A assessoria é sim um lugar, a igreja é sim um lugar onde a gente recebe motivação, o Espírito Santo nos dá orientação, Cristo é o nosso alvo e a Bíblia é a nossa planilha, gente. Você pensa que a gente corre o que a gente quer? A gente corre o que o treinador manda. E todo domingo a nossa planilha é renovada para a semana. Se a gente correr a mais, a gente também vai prestar contas. Por que você correu a mais? Não foi pedido isso de você. Se você corre de menos, assim, o que aconteceu? Você não está bem? Você desistiu? Você conversou demais? Né? Porque às vezes dá vontade de fazer da corrida um passeio, tá, gente? Mas a corrida não é um passeio. Ninguém corre arrastando o pé. Igual você anda dentro de casa ou no shopping, arrastando os pés, né? Assim, corrida você faz um esforço, você tem que lutar. A Bíblia é a nossa planilha, gente, tá tudo lá. Preste atenção, a Bíblia tem tudo o que a nossa alma precisa.
A Bíblia tem tudo que a nossa mente precisa. A Bíblia tem tudo que os nossos filhos precisam. A Bíblia tem tudo para um casamento funcionar do jeito que agrada a Deus. Pessoal, a Bíblia é a palavra de Deus. Só são 66 livros. Se você nunca leu os 66 livros e você já é um cristão há muito tempo, eu acho que você precisa repensar e perseverar na busca da compreensão e da leitura da palavra de Deus. Porque se você é um cristão e não leu a Bíblia toda, você não pode sair daqui do mesmo jeito. Cara, eu preciso perseverar, eu preciso ler a palavra, porque é o amor de Deus, é a vontade de Deus sendo revelado para a minha vida, sendo revelado para a sua vida. Então a Bíblia é a nossa planilha, ela nos mostra a medida certa de como devemos agir e de como devemos fazer. Gente, estamos seguindo para o final, ainda bem que a Rênia já subiu, porque ela é um sinal para mim que está chegando no final, né? E essa é uma outra querida que tem uma história muito linda, né? De superação. A sua vida recentemente passou por uma grande mudança, né? Ela passou pela experiência de um câncer e ela viveu a experiência também da recuperação, né? Com muita sede de Deus. Pudemos viver essa experiência de orar com ela, de orar por ela também, como muitas pessoas fizeram, né? E tá aqui uma maratonista, correu algumas maratonas, né? Uma maratona e várias meias maratonas e ainda hoje está treinando para o triatlo, né? Ou seja, ontem ela já pedalou, já correu, enfim, está aqui, né, fazendo e nadou também, olha aí, e está aqui compartilhando com a gente um pouquinho daquilo que Deus tem permitido ela viver na sua trajetória e ela também atendeu graciosamente ao nosso convite para estar aqui. Muito obrigado, viu, Rênia? Gente, qual é o resultado então que a gente espera? E eu volto para a pergunta que eu fiz no final. Perseverar para quê, gente? Se você não tem um para quê, qualquer caminho vale, não é? Se você não tem clareza de para onde você está indo, qualquer caminho vale. E eu separei, né, a história aqui de duas pessoas. Uma eu vou comentar agora e a outra vai ser a própria Rênia. Já vou pedir para preparar um microfone para ela. Já já ela vai falar andando, não precisa correr, né? Mas, gente, tem aí uma imagem que eu trouxe de um corredor. Essa história ficou muito emblemática na nossa nação, de um corredor chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Vocês lembram dessa imagem aqui? Vocês lembram que esse camarada, em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, ele era primeiro lugar, faltava apenas 7 quilômetros para ele concluir, e um ex-padre entra no percurso. Oh, Jesus, devolve a imagem para nós. E um ex-padre entra na corrida e ele perde 15 segundos. Ele estava a 25 segundos na frente do segundo colocado. Só que ele não perde só 15 segundos. Ele perde a concentração, ele perde o ritmo, ele perde o emocional. E então ele não é medalha de ouro, ele agora é medalha de bronze. E uma coisa que me chamou a atenção, acho que aquela foto ali menorzinha do lado revela. Ele chegou passando pela linha de chegada, vibrando, celebrando. Ele não permitiu que aquele episódio o tirasse do percurso e ele então recebeu um prêmio. Se você não sabe, existe uma medalha que é dado apenas a alguns atletas no mundo, que é em nome do criador das Olimpíadas, Pierre de Coubertin, não sei nem se é essa forma de falar. Coubertin, muito obrigado. Esse camarada, Vanderlei, recebeu essa medalha, o único brasileiro. E ele recebeu essa medalha não foi porque tiveram pena dele, não. É porque ele manteve o mesmo espírito de perseverança até o fim. O padre, né, foi penalizado, obviamente,
mas ele pagou uma fiança e, enfim, logo foi resolvido. E essa pergunta, eu assisti a algumas reportagens dele de diversos ângulos e de diversas formas, e ele não transparece ressentimento, ele não demonstra lamentação. De alguma forma, essa história o projetou, né? No próximo Jogos Olímpicos, ele foi o brasileiro escolhido para carregar a tocha. Então, ele acabou tendo uma visibilidade e ele usou tudo isso para o bem, para fazer o bem através do esporte, para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque isso revelava o coração do Vanderlei, que o coração dele não era só ser o primeiro lugar, ganhar sua medalha e o resto que se exploda. Porque muitos de nós vivemos exatamente assim, pessoal. Se eu estou bem, a minha família está bem, o resto não interessa. E com esse pensamento, a gente não se importa com o condomínio que a gente mora, a gente não se importa com a cidade que a gente vive. Por isso, a gente não vai para reuniões que a nossa escola chama, que o condomínio nos convida, porque a gente está tão atarefado de tantas coisas que a gente acaba não valorizando o que é importante para as pessoas, para o ambiente que a gente vive. Bom, Rênia, pode diminuir seu ritmo. Alguém traz um microfone aqui para ela. Famoso descanso ativo. Isso, descanso ativo. Rênia, você passou por um momento difícil na sua vida recente. E aí, deu vontade de parar? Como é que foi isso? Então, boa noite, gente. Meu nome é Rênia e em novembro de 2023 eu fui diagnosticada com câncer de mama, luminal B, um tumor no seio esquerdo de 4 centímetros. Eu tinha começado no triatlon fazia 15 dias, quando eu descobri o tumor, num toque, deitada em casa. Mas desistir nunca foi opção. Não dá, né? E o que é que te motivou a continuar, especialmente no esporte? Antes de tudo, o esporte e a minha fé que me salvaram, me sustentaram, me deram todo o alicerce que eu precisei ao longo de todo o processo. Eu tive filho na pandemia, eu vim logo depois de um divórcio, e aí eu descobri o câncer e depois fui demitida. Foi divertido. 23, 24 foi muito animado. Mas eu nunca desisti. Eu tinha muita fé, eu sabia que aquilo ali não aconteceu à toa. Você sabe, Orlando, que eu já conversei com você várias vezes sobre isso. Sim. E eu agradeço a toda a experiência que eu vivi. Sim. Eu agradeço ao câncer, literalmente. Sim. Porque se não fosse ele, eu não estava aqui hoje. Sim. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Compartilhando essa história. Compartilhando, né, desse amor que eu sinto aqui nesse lugar. O Orlando é uma pessoa para mim muito especial, ele, o Ricardo, o professor Jackson. O Orlando fez uma oração para mim no dia 13 de dezembro de 23, véspera da minha cirurgia de retirada das mamas, que ficou marcado na minha memória. Então, eu acho que a fé e o esporte. Eu nunca deixei de treinar. Fiz a cirurgia no dia 14 de dezembro de 23. Com 30 dias eu já estava na academia. Com 7 eu já estava caminhando lá na beira-mar. Né? Já estava escondida do médico. Mas só caminhando. Depois eu fui para a musculação. Com 60 dias eu voltei a nadar e a correr. E 2 meses depois que eu terminei o tratamento, eu participei do Ironman. Fiz 1,9 de natação com uma amiga. A gente fez revezamento. Óbvio que eu não ia treinar para Ironman fazendo quimioterapia e radioterapia. Mas pelo menos a natação eu ia. Que bom. Aplauso, gente. Meu Deus. Muito obrigado, Rênia. Você já está liberada, viu? Obrigada. Você treinou muito ontem. Foi Sim. Muita gentileza da sua parte fazer parte desse momento aqui com a gente. Pessoal, eu quero concluir dizendo o seguinte. O maior prêmio na nossa jornada da vida é Cristo. Eu queria que você saísse daqui mais encantado por essa pessoa. Porque ele, sim, veio com uma missão nessa terra. E a sua missão foi perfeitamente concluída.
Sabe por quê? Porque teve momentos que alguém quis até acelerar o processo dele. Você sabia disso? É por isso que Jesus, de vez em quando, curava pessoas e ele dizia assim, ó, não conta para ninguém não. Não sai dizendo para todo mundo não. Sabe por quê? Porque ele sabia que quanto mais ele se apresentasse como Cristo, mais rápido o inimigo de Deus, que já sabia pela história, pessoal, Gênesis capítulo 3, um pouquinho de panorama bíblico, quando a Bíblia diz que e pisará a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15, era uma referência de que Cristo viria e pisaria na cabeça do diabo, que é representado aqui pela serpente, e ele venceria. É por isso que Jesus, ele viveu embates muito fortes com o inimigo de Deus. Você sabia qual foi o primeiro embate que colocou em xeque a carreira de Jesus? Quando Jesus é batizado por João Batista ali em Mateus capítulo 3. E em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo o conduz ao deserto. Então não se assuste que alguns desertos na nossa vida não é o diabo, não é o pecado, não é o mundo e nem é a sua mulher. É o próprio Espírito Santo que te conduz lá. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto e sabe o que ele enfrenta lá? Embates com o inimigo de Deus. E todos os embates mexiam com a identidade de Jesus. Se tu és filho. Se tu és filho. Porque a primeira coisa que o inimigo quer fazer ao interromper a nossa trajetória é questionar a nossa identidade. Quem você é? E tem alguns anos que eu venho vivendo essa experiência maravilhosa de que eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Então a minha identidade em Cristo é mais poderosa do que qualquer outro rótulo ou qualquer outra palavra que venha na minha vida, seja até de dentro para fora, porque às vezes até a gente desiste de nós mesmos, mas Deus nunca desiste da gente. Então o inimigo questionou Jesus, que era para Jesus já interromper o seu ministério ali no começo. Quando é ali em João capítulo 12, verso 23, se não me engano, Jesus está dizendo, e é chegado a hora. E aí vocês já me ouviram palestrar sobre João 13, 14, 15, 16 e 17, que fala do final da vida de Cristo aqui na Terra. Esses 5 capítulos traduzem os últimos momentos da sua vida aqui. E Jesus também usou a mesma expressão que Paulo usou. Completei a carreira. Ele não usa a carreira, mas ele usa a obra. João 17,4 vai dizer, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Cristo veio a este mundo, ele cumpriu a sua missão de ir à cruz, porque somente pela cruz nós teríamos agora novo acesso a Deus. E agora tendo acesso a Deus por Cristo, por um novo e vivo caminho... levei um choque. O que é isso? Tá bom. Não é vocês que estão aqui há 1 hora, tá bom, não é nada não. Cristo Jesus terminou o seu ministério, gente. Ele terminou de uma forma tremenda. Ele chegou para o Pai em oração e disse, eu terminei a minha obra, eu glorifiquei o teu nome e eu te pergunto, o que é que Deus tem pedido de você? E o que é que você já tem entregado a Ele como resultado? Você sabe por que você está aqui? Para que você está aqui? Isso está claro? Continue, meu amigo. Os resultados são lindos para quem tem um propósito. Não reaja, haja. Não seja alguém conduzido pela cultura, pela mídia, pelas influências externas para nos moldar. Não, nós que temos que ser pessoas que carregam convicções que vêm de Deus, que são nobres, que são puras, que são lindas. Né? Eu uso muito essa expressão intencional. Eu sou um camarada muito intencional e isso revela o meu coração. Né? Não tem segundas intenções, tem primeiras intenções mesmo.
A intenção é compartilhar o amor de Cristo, é compartilhar a palavra de Cristo, respeitando, amando, compreendendo, vivendo experiências incríveis na presença de Deus. Eu te encorajo a você fazer de Cristo o seu maior prêmio, porque o seu prêmio maior não é uma medalha, não é um lugar, não é uma conquista, porque tudo nessa vida é passageiro e tudo será corroído pela traça, como diz a Bíblia, mas haverá um dia que nós prestaremos contas diante dele e aí sim nós receberemos a coroa da vida. Aí sim nós receberemos o aplauso eterno para a gente receber a maior de todas as heranças, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?